A paz, queridos. Uma alegria estar aqui com os irmãos. Eu quero aproveitar ainda que o pastor Eli está aqui para agradecer o carinho, a confiança. Me sinto honrado com o convite. E parabenizo a igreja pelos seus 13 anos. Uma congregação linda, uma igreja abençoada. Que o Senhor seja glorificado na vida dos irmãos. Que o Senhor possa produzir frutos através da vida de vocês, do ministério de vocês. Que o Senhor impacte esta região, este lugar, com seu exemplo, com seu testemunho, com a palavra dele no seu coração. Para que, no abrir da sua boca, a palavra de Deus possa abençoar pessoas e levar pessoas a uma decisão por Cristo. Em nome de Jesus, vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo privilégio. Tu sabes, Senhor, que eu não, apesar de não saber quem foram os outros irmãos ou irmãs, amigos, que estiveram aqui ministrando, Senhor, ao longo desse mês, me sinto, ó Deus, pequeno, me sinto, Senhor, não merecedor dessa oportunidade e de tamanha responsabilidade. Tu sabes, Senhor, Tu conheces o meu coração, o quanto sou dependente da Tua graça, dependente, Senhor, da Tua unção, do Teu poder, de maneira que não fale eu, mas fale o Teu Espírito Santo, Senhor, nessa noite. E que o Senhor cresça, e que o Senhor receba a honra, receba a glória, em o nome de Jesus. Mas nos visite, nos contemple. É o Teu povo que está aqui, Senhor. Deus, são os Teus escolhidos, os redimidos, aqueles que foram comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, aqueles em quem o Senhor, depois de salvá-los, investiu o Teu Espírito Santo, enviando o Espírito sobre eles. São habitação Tua, Senhor. Esta é a Tua igreja que se reúne aqui para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz. Senhor, vem nos visitar, desce sobre nós, enche esta casa, enche este lugar. Aleluia, oh glória, glória, glória ao Teu nome. Santo, santo, santo Tu és. E, ó Deus, vivifica a Tua igreja, edifica a nossa vida, se necessário for, confronta-nos e transforma-nos para a glória do nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Como o pastor Eli disse, eu sou pastor na igreja lá no Jardim Alvorada, um bairro de Nova Iguaçu, próximo do novo shopping de Nova Iguaçu, depois da faculdade UNIG, chamada UNIG. E já fui pastor por quase 7 anos em Cabo Frio, e depois que voltei de Cabo Frio, tive o privilégio e a bênção de poder começar este trabalho no Jardim Alvorada, e também uma outra igreja agora no bairro da Prata, e agora mais recentemente Deus moveu o meu coração para iniciar um novo trabalho em Teresópolis. Então estou subindo 2 vezes por semana para Teresópolis, faço o culto da manhã em Nova Iguaçu, almoço com a minha família e depois subimos a serra, fazemos o culto lá no domingo à noite, enquanto preparamos um futuro pastor, quem sabe, tanto para nos auxiliar no Jardim Alvorada, como também para nos ajudar lá em Teresópolis.
Porque quando eu abri o Jardim Alvorada, eu era pastor auxiliar em Nova Iguaçu, e a Prata também. Só que era 3, 4 quilômetros de distância. Agora nós estamos a 100 quilômetros de distância de Teresópolis. Eu confesso para os irmãos que não é fácil, além de outros compromissos que a gente assume, né? Antes de pensar na inauguração, em começar os cultos de domingo em Teresópolis, eu já havia me comprometido com o pastor Eli e também com outro pastor lá de Cabo Frio, da igreja do Evangelho, da igreja congregacional de Guriri, e alguém com quem desenvolvi um relacionamento de amizade quando eu estive lá. E a igreja estava fazendo 54 anos de organização, e então eu fui lá pregar. Hoje eu preguei de manhã na igreja Batista Betel de Mesquita, e agora estou aqui com os irmãos, e eu me sinto muito honrado com esse privilégio. E gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 34. Eu sou casado há 27 anos e temos um casal de filhos, eu e Jaqueline, é o nome da minha esposa. Temos um casal de filhos, João Felipe, de 22 anos, e Júlia, de 21. Eles não estão me acompanhando hoje, porque de manhã estiveram comigo, e agora à noite meus filhos estão ajudando no louvor da igreja lá no Jardim Alvorada, e por esta razão não me acompanham. Ezequiel 34. Nós vamos ler versículos 25 e 26. Farei com elas aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro eu farei bênção. Farei descer a chuva a seu tempo. Serão chuvas de bênçãos. Leia comigo o versículo 26, igreja. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro eu farei bênção. Farei descer a chuva a seu tempo. Serão chuvas de bênçãos. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra e por tudo aquilo que o Senhor preparou para nos falar esta noite. Por ser o último a falar, termina hoje a última mensagem. Como eu disse, eu não sei quem foram os outros pregadores. Descobri agora há pouco que era um outro como eu, tricolor. E o Flamengo não ganha sempre, não. Eu discordo. De novo, está cercado, rapaz. Mas por ser o último a falar sobre o tema do avivamento hoje, eu corro o risco de repetir, de ser repetitivo em assuntos já abordados aqui por outros irmãos que ministraram antes de mim. Então, se isso acontecer, eu peço perdão aos irmãos. Depois da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, evento que está registrado para nós na Escritura Sagrada, no livro de Atos, no capítulo 2. A igreja do Senhor Jesus Cristo experimentou diversos avivamentos ou despertamentos, como o despertamento que teve início nos dias de John Wesley, quando Deus o usou para pregar, quando Deus o usou com poder na Inglaterra.
o avivamento galês no país de Gales, o avivamento dos morávios, um movimento de oração numa região que pegava parte da Alemanha, avivamento este liderado pelo conde von Zinzendorf, em que eles começaram a orar, e o propósito deles era de que, enquanto houvesse oportunidade para se trabalhar, eles não dariam descanso aos seus olhos, não dariam descanso aos seus joelhos, tanto tempo quanto eles tivessem para trabalhar, eles iriam orar. Foi um movimento de cerca de 100 anos. Entre 1734 e 1742 também aconteceram 2 avivamentos, e nestes avivamentos houve grande contribuição, grande participação de um pregador estadunidense, talvez conhecido de nós, da igreja esta noite, chamado Jonathan Edwards. Inclusive, o Jonathan Edwards escreveu a respeito de avivamento, dizendo que o avivamento, ele tanto pode trazer grandes bênçãos, como também ele pode trazer excessos. Eu não vou falar a respeito de excessos esta noite, mas eu senti meu coração movido pelo Espírito Santo para falar a respeito das principais bênçãos que um avivamento traz sobre a vida de uma pessoa, ou sobre a vida de uma comunidade, sobre a vida de uma igreja. Ao longo da Bíblia e também da história, nós percebemos que os avivamentos não duram para sempre. Há momentos de despertamento, de mover, e Deus se move, e Deus derrama da sua graça, Deus derrama da sua presença, derrama do seu poder, e coisas extraordinárias acontecem. Mas, à medida que o tempo passa, o avivamento vai como que arrefecendo e diminuindo, até acabar. Mas embora os avivamentos, este evento da ação poderosa do Espírito Santo, do derramar do Espírito Santo, ele passe, os seus efeitos permanecem, os seus efeitos são duradouros. E por que isso acontece? Isso acontece porque nunca foi intenção de Deus que os avivamentos durem. Avivamentos são chuvas, e nós não podemos viver na chuva para sempre. A chuva cai e a chuva vai, ela vem, mas ela também passa. Avivamentos, portanto, são como chuva, que vem e traz o seu impacto, e traz a sua contribuição, e Deus se derrama sobre alguém, ou sobre um povo, sobre uma igreja, e deixa lá os frutos, os efeitos daquele derramar de Deus. Qual é a razão desse mistério? Não temos conhecimento, está além da nossa contribuição, mas a gente vê isso acontecendo na história do povo de Deus, na história da igreja. O nosso texto lido no início, como base da mensagem, Ezequiel, capítulo 34, versículos 25 e 26, refere-se a um período, a uma época na história do povo de Deus na antiga aliança, quando, depois de prometer levantar o sumo pastor, o descendente de Davi, o Messias prometido, ou seja, o rei davídico, que também seria o Salvador e aquele que haveria de reinar sobre o povo de Deus, Deus promete derramar chuvas. No versículo 23 do texto que nós lemos, diz assim a palavra do profeta. Ele está falando do cuidado do Senhor pelo seu rebanho.
ele está se referindo às ovelhas do pastoreio do Senhor, as ovelhas da casa de Israel. Então, falando a respeito das ovelhas da casa de Israel, ele diz: suscitarei para estas ovelhas, suscitarei para o meu rebanho o quê? Um só pastor, ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará e lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Embora seja mencionado Davi, Deus aqui não está falando de Davi. Deus está falando do rei davídico, do descendente de Davi, que ele iria levantar, que seria o Messias, que seria o rei de Israel, o salvador do seu povo. E um pouco mais à frente, então, Deus faz promessas. Ele diz: delas, das minhas ovelhas, e dos lugares ao redor do meu outeiro, eu farei bênção. E que mais? Farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênçãos. Desde então, meus irmãos, de tempos em tempos, Deus visita o seu povo em algum lugar e derrama chuva de poder, e derrama chuva de santidade, e derrama chuva de unção, e derrama chuva de bênçãos. Foi assim no Pentecostes, tem sido assim em outros avivamentos também. Então, eu queria ver com você 5 bênçãos principais que caem sobre a igreja durante chuvas de avivamento. A primeira bênção, a bênção número 1, é o revigoramento da piedade. Quando acontece um derramado Espírito, quando acontece um avivamento sobre a vida de uma pessoa, ou sobre a vida de uma igreja, ou sobre a vida de uma nação, meus irmãos, acontece uma renovação, ou um revigoramento da piedade. A principal bênção do avivamento ou do verdadeiro cristianismo entre os crentes é o revigoramento da verdadeira piedade. O avivamento renova, o avivamento restaura, o avivamento revigora o coração por meio da mediação do Espírito Santo. O avivamento conduz as pessoas a um novo relacionamento pessoal, a um relacionamento pessoal sério com Deus, no contexto da palavra, no contexto da mensagem do Evangelho. O avivamento remove a aridez. Onde havia aridez, passa a haver fertilidade, porque há renovação, porque Deus, Ele transforma, Ele muda o estado daquele coração. Onde não havia vida, então Deus traz vida. Onde não havia vigor, Deus traz vigor. Onde não havia temor, Deus traz e coloca ali o temor. No âmbito pessoal, meus irmãos, o avivamento conduz o crente a entrar numa experiência mais vital com Cristo. E se eu pudesse resumir o que eu falei até então, eu diria que o avivamento aprofunda a piedade e a devoção. Quando há verdadeiro avivamento, há, portanto, um aprofundamento da piedade, há um aprofundamento da vida devocional, da experiência com Deus. Avivamento produz isso. Aprofundamento da piedade e da devoção. Avivamento não é uma simples conversa com o Espírito Santo. Avivamento não é também a simples demonstração dos dons do Espírito. O avivamento, meus irmãos, leva multidões de pessoas ao amor mais profundo por Jesus. Onde acontece um avivamento, há também um derramar do amor por Cristo, de uma paixão. As pessoas se tornam apaixonadas por Jesus, apaixonadas por Ele, capazes de virar as costas para o mundo, de renunciar a tudo mais por amor a Jesus.
Por quê? Porque com o derramar do Espírito há, portanto, esse revigoramento da piedade, trazendo paixão pelo Senhor, paixão por Jesus Cristo. Em segundo lugar, e bênção número 2, um avivamento, meus irmãos, proporciona um ataque, uma confrontação direta ao reino das trevas, ao reino de Satanás. Chuvas e avivamento, meus irmãos, são um período, são uma época em que mais se ataca, em que se ataca mais direta e intensamente o reino das trevas, o reino de Satanás. É em tempos de avivamento que as pessoas e as igrejas se dispõem a atacar as cidadelas de Satanás, que se dispõem a se levantar e atacar os portais do inferno. Mas lembramos, queridos, que para isso acontecer, não é necessário, não precisamos de técnicas, nem tampouco das revelações carismáticas desse tempo moderno ou pós-moderno que estamos vivendo, para conduzir alguém ou para conduzir uma igreja nessa batalha. O que nós precisamos, meus irmãos, é tão somente da palavra de Deus. O que nós precisamos é de oração fervorosa e sincera. O que precisamos é do poder do Espírito Santo. Essas coisas combinadas são as armas poderosas, meus irmãos. As armas da nossa guerra não são carnais. Aleluia, glória ao Senhor. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. E as nossas armas são a espada do Espírito, a oração no nome de Jesus e o poder do Espírito Santo. A igreja não precisa de poder político. A igreja não precisa de poder econômico. A igreja precisa do poder do Espírito Santo. Nós precisamos de mais do poder do Espírito Santo, meus irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando acontece avivamento, a bênção principal é a renovação, o revigoramento da piedade. Você precisa disso na sua vida. Será que nós já alcançamos, meus irmãos? Será que nós já temos uma vida com Deus satisfatória? O nosso envolvimento com Deus está suficiente? Será que conseguimos hoje manter uma vida no altar, uma vida piedosa? Conseguimos manter uma vida devocional que agrade ao Senhor, que agrade a Deus? Será que na nossa vida com Deus, na nossa piedade, na nossa devoção, temos sido vistos por Deus como alguém apaixonado por Jesus, apaixonados por Cristo, ao ponto de virar as costas para o pecado, de virar as costas para o mundo, de virar as costas para as trevas, por amor, por paixão, por fidelidade ao nosso Senhor? Será, meus irmãos, e a segunda bênção, a bênção número 2, será que temos usado a autoridade de Deus, a autoridade que Deus tem nos dado em nome de Jesus, para atacar o império das trevas, para atacar as fortalezas do inimigo? Bênção número 3. Que horas acaba, pastor, o culto? Ainda bem que eu perguntei a tempo. Bênção número 3. O avivamento, meus irmãos, ele, além de proporcionar, além de produzir um revigoramento da piedade e também proporcionar confrontação direta ao império das trevas, ele também traz uma alta consideração pelas Escrituras. O avivamento verdadeiro, ele resulta na mais alta consideração
consideração pela Bíblia como sendo palavra de Deus, meus irmãos. Quando um avivamento acontece, não temos necessidade de promover o culto nas redes sociais, e aqui não é crítica direta, em especial a igreja nenhuma, porque nós também usamos as redes sociais lá. O pastor Eli, inclusive, disse que viu algumas fotos da ordenação dos diáconos, né? Deve estar acompanhando fotos lá de Teresópolis também, e fotos de outros eventos, como um curso que tivemos recentemente lá, do Ministério Fiel. Então nós também usamos as redes sociais. Eu estava dizendo que quando um avivamento acontece, não temos necessidade de promover o culto nas redes sociais e de criar mecanismos que sirvam de chamariz para que os irmãos não fiquem em casa até depois do jogo do seu time, do Flamengo. Agora eu vou falar do Flamengo. Até depois do jogo do seu time, do Flamengo, para só então sair de casa quando o jogo acaba e ir para a igreja e ir para o culto. Aqui não tem irmãos, graças a Deus, não tem irmãos nessa igreja que fica até a hora do culto acabar, até o juiz dar o apito final para poder sair e vir para a igreja. Eu me recordo de uma igreja certa vez que fez um anúncio, a chamada para o culto era: venha para o culto logo mais, quem sabe você não encontra o Marcelinho Carioca. Porque ele era membro da igreja lá em São Paulo. Naquele dia, no domingo, no jogo do Corinthians, durante o jogo, o Marcelinho Carioca riou o calção, no meio do jogo. Eu falei, deu ruim a propaganda. Porque era uma maneira de incentivar os irmãos: venham para o culto, porque você poderá encontrar uma celebridade. Fazem isso com jogadores, fazem isso com atores e atrizes, com cantores. Meus irmãos, quando acontece um verdadeiro avivamento, não há necessidade de usarmos subterfúgios, de usarmos esses recursos de chamariz para poder as pessoas virem à igreja. Graças a Deus, nós não precisamos dessas coisas, nós não ligamos para ninguém para dizer, vai ao culto hoje. É o Espírito Santo que traz as pessoas, é o Espírito Santo que nos guia. Aleluia, aleluia. Pode ser o pastor pregando, pode ser um irmão, um diácono, um presbítero, pode ser uma irmã. Deus está presente, Deus usa. Aleluia. Quando o Espírito de Deus é derramado durante o verdadeiro avivamento, meus irmãos, a palavra de Deus é enaltecida e honrada de uma forma tal que a maioria das pessoas nunca experimentou. Porque Deus está presente, porque Deus está no nosso meio. Aleluia, Deus está no nosso meio, meus irmãos, e nós passamos a ter a palavra de Deus em alta conta, porque Deus fala através da sua palavra. Nós não podemos separar essas coisas como quem a dizer que uma é importante e a outra não é. O Senhor Jesus censurando os saduceus, que eram apegados à lei de Moisés, e eles fazem uma pergunta para o Senhor Jesus, tentando fazer uma pegadinha para ele a respeito de ressurreição. Eles não criam ressurreição. Nos ensinos de Moisés falava pouco a respeito de ressurreição, mas Jesus encontra uma coisinha lá e vai lá no texto de Moisés para mostrar algo para eles que eles não sabiam. E Jesus perguntam, ou Jesus censura-os: vocês não leram Moisés? E aí depois ele diz: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando eu tenho uma experiência com o poder de Deus, o Espírito Santo me manda para as Escrituras, e quanto mais eu leio nas Escrituras e me aprofundo nelas, mais eu experimento o mover, o poder de Deus. Não podemos ter dúvida disso, meus irmãos. É o Espírito Santo que fala.
nessa palavra. É o Espírito que fala. Escrevendo aos Hebreus, vemos lá o escritor sagrado dizendo: hoje, como disse o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O Espírito Santo está falando lá no livro de Hebreus sobre o Salmo 95 e está mencionando o texto lá do Antigo Testamento, antes dos Salmos. Dizendo, o Espírito Santo fala: hoje, se ouvires a sua voz, como diz o Espírito, não endureçais o coração. E quando eu leio a palavra, é o Espírito Santo que está falando, e então ele traz glória para Cristo, ele me aponta para Cristo, ele me aponta para o poder de Deus e me bota de joelhos. E quanto mais eu conheço a palavra, mais de joelhos eu me coloco, porque todo conhecimento da Bíblia deve me colocar de joelhos na presença de Deus, para buscar ouvir o Senhor falar. Aleluia. Benção número 4. Então já falamos que o verdadeiro avivamento traz um revigoramento da piedade, traz autoridade para a confrontação direta ao reino de Satanás e produz a mais alta consideração pelas as Escrituras, porque a Bíblia é a palavra de Deus. O avivamento, meus irmãos, ele conduz as pessoas à verdade de Deus. O Espírito de Deus agindo no verdadeiro avivamento, ele é o Espírito da verdade. No avivamento, o Espírito de Deus torna as pessoas sensíveis ao Deus da verdade, ao Deus da Bíblia. Isso é muito importante, meus irmãos, para refletirmos nesta noite. O avivamento não tem que ver com verdades novas. Ele não produz bênçãos que sejam diferentes, que são diferentes das grandes bênçãos que o Espírito produziu em outras épocas. O Espírito Santo faz hoje o mesmo que ele fez no dia de Pentecostes. O Espírito Santo faz hoje o mesmo que ele fez no século XV, no século XVI, no século XVII. É o mesmo Espírito que trouxe avivamento no país de Gales, que trouxe avivamento na Alemanha, na Inglaterra. É o mesmo Espírito Santo que age hoje no meio da igreja. Aleluia. O avivamento produz níveis mais amplos de percepção das mesmas verdades, da nossa pecaminosidade, da necessidade que nós temos de nos quebrantar diante do Senhor, da necessidade que nós temos dele, de ter fome por sua palavra, de voltarmos para as Escrituras, de dobrarmos os nossos joelhos e de orarmos. O Espírito Santo, meus irmãos, ele produz níveis mais amplos de percepção, não de verdades novas, mas das mesmas verdades que outras pessoas precisaram descobrir no passado. Vivemos um tempo de grande apego das pessoas a novidades. Leonard Ravenhill disse que todo mundo quer uma nova definição de cristianismo. As pessoas ficam, assim como estão brigando nas redes sociais pelo seu candidato, mas não se contentam apenas em ter o seu candidato e escolher o seu candidato, elas precisam bater no candidato dos outros. Não respeitar o direito que os outros têm de ter a sua própria escolha. Então discutem não apenas política, elas discutem também teologia. Então um é arminiano e o outro é calvinista, e ficam medindo forças e ficam levantando bandeiras. Não importa se é calvinista, não importa se é arminiano, o que importa é, tem o coração transformado. Quem transformou não foi o calvinismo, não foi o arminianismo. O que transforma é a verdade de Deus, é a palavra de Deus, é o Evangelho de Jesus Cristo que transforma. Então, como disse o Paul Washer, não me venha com essa história de calvinismo e de arminianismo, se não há mudança no seu coração, se não há mudança no seu caráter, se não há mudança no seu testemunho. Porque
Porque a Bíblia, meus irmãos, como nos disse um outro pregador do passado, não nos foi dada para nossa informação. A Bíblia nos foi dada para nossa transformação. Deus está transformando a vida de pessoas ainda hoje, pela sua palavra, pelo poder do Espírito Santo que fala e que age através dessa palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então disse o Leonard Ravenhill: todo mundo quer uma nova definição de cristianismo, mas o que nós precisamos é de uma antiga definição de cristianismo. Paulo já nos orientava em 1 Coríntios 11:1: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia. Nós temos que imitar a Cristo, e temos que imitar aqueles que imitam a Cristo. E a definição de cristianismo, meus irmãos, e o modelo de cristianismo que nós precisamos, nos foi dado pelo próprio Cristo na Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a verdade de Deus. Meus irmãos, se você não prestou atenção em nada do que eu falei até agora, preste atenção nessa palavra. O avivamento nunca leva as pessoas a colocar a sua Bíblia de lado para ouvir a Deus. Como está registrado lá no profeta Isaías: para a lei e o testemunho. É para lá que nós temos que voltar. Nós vimos Deus fazendo promessas para o seu povo, e Deus ainda hoje tem promessas para o seu povo. Deus tem promessas para a sua igreja, e elas estão registradas aqui, meus irmãos. Elas estão registradas aqui nessa palavra que nós conhecemos como Bíblia. O avivamento nunca leva as pessoas a colocar a sua Bíblia de lado para ouvir a Deus, mas leva as pessoas a pegar a sua Bíblia e abri-la como se nunca tivessem lido esta palavra antes. O avivamento aquece o coração, o avivamento nos põe de joelhos, o avivamento nos traz convicção de pecado e necessidade de nos quebrantarmos, de sermos transformados e termos uma vida santa, uma vida transformada, que apresente frutos de arrependimento, meus irmãos. Glórias a Deus. Irmãos, se não houver palavra de Deus entre nós, não haverá temor de Deus em nós. Se não houver palavra de Deus entre nós, não haverá temor de Deus em nós. Precisamos de uma visitação do Espírito Santo em nossa vida. E última, bênção número 5, e último ponto. Quando o Espírito Santo faz qualquer obra, grande ou pequena, na vida de uma pessoa, Ele sempre dá a ela um amor mais profundo pelo Deus trino ou triuno, como foi cantado aqui, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Eu vou repetir: quando o Espírito Santo faz, eu vou trocar a palavra qualquer para não parecer pejorativa. Quando o Espírito Santo faz alguma obra, grande ou pequena, na vida de uma pessoa, Ele sempre dá a ela um amor mais profundo pelo Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, e um amor mais profundo por pessoas. Especialmente pessoas de dentro da igreja, de dentro do povo de Deus. Eu disse especialmente, mas não exclusivamente, não unicamente. Porque
A igreja não pode amar só os de dentro. Ela precisa ter um amor e um olhar compassivo também para com os de fora. E eu gostaria de pedir você rapidamente que abrisse uma referência, 1 João capítulo 4, 1 João epístola. Primeiro João capítulo 4, nós vamos ler alguns versículos salteados, 7, 8 e 11. O texto do apóstolo João que diz que Deus é amor. 1 João 4, 7 diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, por quê? Pois Deus é amor. E o 11: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Glória a Deus. Não continue a leitura não, por favor, me empreste a sua atenção um pouquinho mais. A conclusão a que o apóstolo nos direciona aqui, meus irmãos, nesse texto, é que se o amor de Deus está em nós, o Espírito Santo também está em nós. É recíproca, é verdadeira. Se o amor de Deus não está em nós, então Deus não está em nós. Por quê? Como é que nós podemos dizer que amamos a Deus que não vemos, se nós não amamos aquele a quem vemos? Não pode ficar dúvida, não pode, portanto, haver dúvidas sobre isso. O amor é a marca principal da ação do Espírito Santo. Ninguém pode chegar e dizer: ah, pastor, eu tive uma visitação do Senhor, eu tenho estado com a minha vida cheia do Espírito Santo, eu tenho experimentado um avivamento na minha vida. E aí o pastor olha para a vida dessa pessoa, mas não há frutos de amor. Ele não ama. Então, muito provavelmente essa pessoa não entendeu o sentido de um avivamento, ou essa pessoa talvez esteja equivocada com a visitação que ela afirma ter experimentado e ter recebido de Deus. O amor, você pode repetir isso? O amor é a marca principal da ação do Espírito Santo. Glória a Deus. E se isso é verdade, queridos, obrigado. Se isso é verdade, eu creio que seja, o avivamento produz ainda uma outra grande bênção: o derramamento do amor de Deus sobre a vida da igreja. Deus não derrama só o Espírito Santo, Deus não derrama somente o poder, Deus derrama também o seu amor. E isso é condizente com a palavra de Deus que diz: a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. O mesmo Deus derrama o Espírito Santo, mas Ele derrama o poder de Deus, Ele derrama o amor de Deus. O Espírito Santo derrama o amor de Deus na nossa vida, e esse amor fará com que os crentes amem uns aos outros. E essa grande demonstração de graça transbordará para o mundo que olha para a igreja, para o mundo que olha para a vida dos cristãos. Porque as pessoas olham para nós e ficam nos observando. Elas ficam na expectativa. E elas querem ver que tipo de cristianismo é o nosso. Que tipo de fé é a fé que nós proclamamos. E elas ficam esperando para ver se elas vão encontrar demonstração
de que nós temos o amor de Deus no nosso coração, mas que Ele não derramou só amor no nosso coração por Ele, Ele também nos capacitou para amar o outro, para amar as pessoas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os avivamentos, meus irmãos, têm, e eu já me preparo para concluir, pastor Eli. Os avivamentos têm repercussões surpreendentes sobre a vida social de países onde eles ocorreram. Temos o exemplo especialmente na Grã-Bretanha e também nos Estados Unidos. Os avivamentos deram à Inglaterra uma consciência transformada, uma consciência impactante e impactadora no meio da Revolução Industrial, que ajudaram a dar um fim à escravidão. Um homem, um parlamentar, um homem do parlamento britânico se levantou para ir contra a escravidão, para defender que todos os homens, inclusive os negros, tinham o direito de serem livres. E ele trabalhou, meus irmãos, num período de avivamento para derrubar a escravidão naquele país. O avivamento tirou as mulheres e as crianças que trabalhavam nas minas de carvão. Essa coisa de mulher trabalhar não é coisa nova não, isso vem de muito longe. Mas trabalhavam dominadas, trabalhavam em condições análogas à de escravidão. E foi o avivamento na Inglaterra, meus irmãos, que trouxe impacto na Revolução Industrial e trouxe liberdade para as pessoas, trouxe efeitos para fora da igreja, trouxe efeito para além dos limites da igreja, trouxe impacto também na sociedade. A pergunta é: temos impactado o que na nossa sociedade? Qual o impacto que a nossa vida com Deus, qual o impacto que a nossa vida de fé, qual o impacto que a presença de Deus na nossa vida está causando no mundo? Está causando na vida das outras pessoas, está causando aqui, na nossa comunidade, onde Deus plantou a igreja local. Qual o impacto que o nosso testemunho está causando no nosso trabalho, na nossa casa, dentro do nosso lar? Precisamos de um avivamento, irmãos. Ou está bom, do jeito que está? Temos experimentado essas bênçãos na nossa vida. A nossa vida de piedade é uma vida que agrada a Deus. Quanto tempo devotamos para as Escrituras? Quanto tempo gastamos em oração? Como são as nossas reuniões de oração? E quando tem jogo do nosso time? E quando tem Copa do Mundo? A igreja lota. O avivamento é um período em que Deus age com seu poder e graça. São destinados esses períodos a ser como chuva de bênçãos. E nós listamos aqui 5 bênçãos do avivamento. Será que precisamos de um tempo assim? De uma visitação do Espírito, derramando chuva de graça e bênção sobre nós? Será que precisamos de um novo vigor, de uma renovação da nossa piedade, da nossa devoção? Será que precisamos de um revestimento de poder e autoridade sobre a nossa vida, nos dando intrepidez para não temer confrontar os poderes das trevas, os poderes do inferno, aonde quer que Deus nos mandar? Será, meus irmãos, que não precisamos
de ter uma consideração maior com as Escrituras. A Bíblia diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Mas a igreja às vezes parece tão distante dela. Quando eu falo da igreja, eu não falo desta igreja. Falo da igreja como um todo. Será que não precisamos orar para que Deus derrame sobre o nosso coração tanto quanto Ele derrame do poder, que Ele derrame amor sobre nós? Um amor por Ele que não nos faça querer nada mais, que não nos faça apegar-se a nada neste mundo senão a Ele. Nós amamos, meus irmãos, o nosso time de futebol às vezes mais que o Senhor. E a gente fala disso porque é mais fácil, né? Porque futebol é quase como uma religião para as pessoas. Tem templo, tem ídolo. Será que amamos a Deus acima de tudo? Não há nada mais nesse mundo que briga por nossa lealdade. Será que não precisamos pedir que Deus derrame sobre o nosso coração amor pelos irmãos e amor pelos perdidos? Queria orar antes de passar a palavra para o pastor Eli. A minha oração para esta igreja é a mesma que eu faço pela igreja que eu pastoreio. Nós temos andado tão longe, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Ele nos perdoe. E a começar por mim, Senhor, eu peço perdão a Ti. Eu peço perdão pela igreja que eu pastoreio, por andarmos tão distraídos, tão encantados com este mundo, tão apegados às coisas terrenas. Vem, Senhor, nos restaurar. Vem, Senhor, reformar nosso coração. Vem reformar a nossa fé. Vem reformar, Senhor, a sua igreja. E então, visita-nos com o teu poder. Desce dos céus, Senhor. Desce dos céus como ansiava o profeta Isaías. Ah, se abrisses, se fendesses os céus e descesses. Quando fizestes coisas que nós não esperávamos. Quando o fogo inflama o graveto, vieste e fizestes coisas maravilhosas, inéditas, coisas novas, Senhor, coisas que a gente não tem experimentado. Visita, Senhor, esse teu povo. Ao terminarmos, ó Deus, este congresso, um mês, refletindo sobre avivamentos. Senhor, que amanhã, ao adentrarem o mês de outubro, que algo novo aconteça, Senhor, na vida desses irmãos. Que algo novo aconteça na vida do pastor Eli, na sua casa, na sua família. Oh, Senhor, desce, que haja uma visitação tua, Senhor, e que possamos ver essas bênçãos presentes na vida desse povo, Senhor. Que possamos ver, ó Deus, uma restauração da fé, da piedade e da devoção. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos, nós te bendizemos.
Muito obrigado, Senhor, pela misericórdia e pela bênção, ó Deus, de usar o teu servo para me confiar o seu púlpito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Por favor, pastor Eli. Deus abençoe a sua vida.